Graça e paz. Dando sequência aqui na nossa série de Bem com a Vida, vamos voltar lá no primeiro vídeo que nós temos o relato da queda, onde Adão e Eva viviam de bem com a vida, plenamente em harmonia com Deus, com a criação e entre o casal. Mas após a queda e a expulsão deles do Jardim do Éden, se depararam com a consequência da sua desobediência. Já não havia mais harmonia entre o casal, nem entre eles e a natureza, e a consequência do pecado atingiu sua família. Um filho assassinou o outro. Mas a Bíblia diz que Adão e Eva tiveram mais filhos, entre eles Sete, o seu terceiro filho. E esse filho, conforme Gênesis capítulo 4, versículo 26, gerou a Enos, neto de Adão. E a Bíblia diz que a partir de Enos começou-se a invocar o nome do Senhor, ou seja, foi despertado no coração da geração de Enos um desejo de se relacionar novamente com o Criador. Adão e Eva, certamente acomodados com uma maldição que estava sobre eles, não se despertaram para isso, mas a Bíblia diz que a partir de Enos, as pessoas começaram a invocar o nome do Senhor. Sabemos que a Bíblia diz que o Senhor colocou no homem o anseio pela eternidade, o desejo por conhecer, entender e certamente desfrutar de uma eternidade com o Senhor. A palavra também nos diz que a própria natureza, Salmo 19 diz que a própria natureza revela a existência de um Deus. Diante dessa revelação, certamente Enos se colocou diante do Senhor o desejo de conhecê-lo e começou a invocar o nome do Senhor, e algumas traduções falam que começou a adorar o nome do Senhor. Isso certamente existe em todo ser humano, o desejo de conhecer ao Senhor. Talvez alguns nem reconheçam isso, mas todos, de certa forma, estão procurando preencher o vazio que começou a existir na vida do homem após a queda do primeiro casal. Um vazio que só pode ser preenchido pela presença de Deus e pelo conhecimento de Deus, pela comunhão plena que existia com o Criador antes da queda. Após a queda, esse vazio existencial passou a existir sobre a vida de todo ser humano. Diante da revelação natural de Deus, como nós bem sabemos que é fato que não existe cultura nenhuma que seja totalmente ateia, ou seja, em todos os lugares do mundo, há no coração do homem um anseio por conhecer algo que é superior a eles, porque a própria natureza revela que é impossível tudo isso estar a Deus dará, vamos dizer assim, como diz o ditado, né? Só é possível ter alguém governando tudo isso. Por isso, em todos os lugares do mundo, ainda que as pessoas não conheçam exatamente quem é Deus, mas eles sabem que existe alguém superior a todo mundo e que governa o universo. Isso faz com que esse desejo de conhecer sobre a eternidade, o anseio da eternidade que existe no coração do homem, aflore e faça com que ele busque ao Senhor. O apóstolo Paulo diz que Deus desejava que o homem, ainda que tateando, ou seja, sem saber onde procurar ou o que procurar, ele encontre ao Senhor, porque Deus deseja se revelar a todo homem, para que o homem seja preenchido por essa presença gloriosa do Senhor. Mas a palavra do Senhor nos diz que esse anseio e essa busca, durante o período do Antigo Testamento, foi frustrada na maioria das pessoas. Pouquíssimas pessoas tiveram o privilégio de ter a comunhão com Deus. Apenas Enoque, por exemplo, a Bíblia diz que no Antigo Testamento foi o único homem que pode-se dizer que andou com Deus e chegou a ter o privilégio de ser arrebatado. Enoque teve uma comunhão que muitos não tiveram. Mas enfim chegou um tempo, conforme descrito em Gálatas capítulo 4, que a Bíblia chama a plenitude do tempo, o tempo perfeito de Deus, o Kairós, onde Deus resolveu enviar o seu Filho, fazer a revelação plena da sua pessoa. Colossenses 1,15 diz que Jesus é a imagem do Deus invisível. Deus então, chegada à plenitude dos tempos, Deus se revelou ao homem de maneira plena. Então as pessoas puderam reconhecer Deus em Jesus e ver Deus em Jesus, assim como o próprio Jesus disse que quem vê a mim vê ao Pai. E então agora, todos nós podemos ter o contato com Deus. Todos nós temos o privilégio de sermos preenchidos pela presença gloriosa do Senhor, através da revelação plena de Deus em seu Filho Jesus. Deus escolheu por bem enviar seu Filho e se revelar através dele. E quando Jesus voltou para o Pai, ele disse: Eu não vos deixarei órfão, mas vos enviarei o Consolador. O Consolador é aquele que é a presença de Deus em nós. Ele está em todos os lugares.
Ele está no Brasil, Ele está em Portugal, Ele está em todos os países, porque Ele é onipresente. Todos os homens de todos os povos, tribos, línguas e nações podem agora ter esse anseio satisfeito, podem encontrar ao Senhor. Nós precisamos louvar ao Senhor e engrandecer o nome dele por esse privilégio que nos foi dado, que antes de Jesus, pouquíssimas pessoas tiveram, mas hoje todos nós temos direito a alcançarmos o Senhor. Aquela atitude de Enos deve ser a atitude de todos nós, de invocarmos o nome do Senhor. E a Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque o Espírito Santo estará presente na vida daquele que invocar. E assim, conhecendo a Cristo e tendo Ele presente em nossas vidas e o Espírito Santo habitando em nós, certamente estaremos dando um grande passo e o primeiro passo para caminharmos rumo ao propósito de Deus, que é uma relação plena e perfeita com Ele, rumo à restauração da relação que existia com o Criador no Éden. E assim certamente estaremos de bem com a vida, porque estaremos nos relacionando com aquele que é a vida verdadeira. Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Jesus está disponível a todo aquele que crê, para que nós possamos estar diante daquele que realmente pode restabelecer em nós a comunhão com o Deus Criador. E que esse desejo arde em nosso coração e que possamos invocá-lo. E assim, certamente, o desejo do Senhor se cumprirá em nossas vidas. Que possamos estar sempre de bem com aquele que é o nosso Criador. Nós vamos dar sequência nessa série, provavelmente mais 2 ou 3 vídeos. E eu quero orar para que você possa estar acompanhando esses vídeos, recebendo essas mensagens e realmente sendo restaurado a cada dia. Que você que ainda não conhece e que precisa de ter a sua vida restaurada, e somente em Jesus isso pode acontecer, que você possa entender, acompanhe, assista ao primeiro vídeo da semana passada dessa série, para que você possa ser abençoado e também entender os propósitos de Deus para a sua vida, que se cumpre em Jesus Cristo. Eu gostaria de orar com você nesse momento. Pai Santo e Deus Todo-Poderoso, nós sabemos sim que houve uma queda, um afastamento do ser humano, do seu Criador, por causa de Adão e Eva, que desobedeceram ao Senhor. Mas eu louvo a Deus porque o Senhor, assim como fez com Enos, coloca no nosso coração o desejo de te adorar, de te conhecer e de ter uma relação com o Senhor. Ao nos mostrar que é possível estarmos de bem com o Senhor, é possível ser restabelecida nossa comunhão com o nosso Criador e Salvador, e por essa relação que o Senhor deseja ter conosco, o Senhor enviou o Teu Espírito Santo para que Ele estivesse à disposição de todo aquele que crê e que pudesse recebê-lo, e assim ser adotado e recebido como filho no seu reino, e assim possamos andar de acordo com a sua vontade. O Senhor deseja estar abençoando, o Senhor deseja estar em harmonia, porque a tua palavra diz que agora aqueles que receberam o Senhor, que têm o Espírito Santo, vivem em paz com Deus. Aquela ruptura que teve no jardim do Éden por causa do pecado de Adão e Eva, ela foi solucionada na cruz, e agora podemos ter paz com Deus. Paz é sinal de harmonia, é sinal de comunhão, é sinal de vida plena junto com o Senhor, e que essa vida se cumpra na vida de todo aquele que crê e recebe a palavra do Senhor como um instrumento da sua salvação. Que se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe ela com as pessoas que você ama, para que todos possamos entender o propósito de Deus para a nossa vida e que possamos ter a vida abundante que nos é prometida a partir da comunhão com Deus, em nome de Jesus.